Vou ministrar a palavra de Deus de novo e eu estou me sentindo honrado. Estamos hoje, é o último domingo do mês de janeiro de 2023. Domingo que vem já é fevereiro e nós temos o culto de Santa Ceia, né? E Deus nos deu graça para estarmos até aqui. E quando eu começar a ministrar, você vai entender por quê. Como é privilégio estarmos na casa de Deus. Apesar da luta de cada um, estarmos bem. Quem está bem aí? Apesar de toda a luta, do vento soprar, estamos bem, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos. Hoje está faltando bastante gente, né? Vamos começar a ligar para os irmãos aí, botar o joelho no chão forte, orar ao Senhor, para que Ele venha despertar a igreja. Isso já não é só aqui não, viu, irmãos? Tem muitos lugares que está assim. Agora, claro que eu creio que o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Tem alguns irmãos, o nosso irmão presbítero Cândido, o presbítero Raimundo, a irmã Célia, foram para o Parque dos Químicos hoje, cooperar lá. Eu iria, mas Deus preparou para eles irem, então eu preferi vir para cá. E é interessante que quem teve aqui de manhã? Eu disse que ia ministrar algo. Vocês acreditam que Deus às vezes pode mudar? Essa palavra que eu ia ministrar, que eu falei de manhã, eu estou com ela há mais de 4 meses na minha Bíblia, algumas coisas anotadas, e no meu coração, porque é importante. O tema da palavra que eu falei de manhã é a bênção da reverência a Deus. Como é maravilhoso, é abençoador nós sabemos e reverenciarmos a Deus. Tanto que o subtema é ajoelhar diante do Senhor, que eu iria ministrar. Mas antes de o pastor William ter oportunidade, e das irmãs cantarem, e da Sueli cantar esse louvor, Deus falou comigo, fala sobre os sinais da minha vinda. Fala sobre os sinais da minha vinda. Foi falado sobre a vinda do Senhor. Foi falado sobre estar preparado. Foi cantado que Ele vem. E quais são os sinais? Que sinais que são esses? Porque os sinais mostram cada vez que está mais próximo. E nós precisamos não ter medo, mas ter temor. Medo é você falar assim, meu Deus, eu não estou preparado, estou perdido, estou lascado, vou ficar. Isso é medo. Temor é estar com a sua vida em ordem diante de Deus. E foi falado isso também, não foi? Então, porque é um assunto, todos os assuntos da Bíblia são importantes para todas as áreas da vida. Mas esse assunto é um assunto que precisa ser lembrado sempre. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, mas muitas pessoas falam de forma vaga e alguns de forma distorcida. E muitos falando da maneira que é. Deus tem alertado a igreja. Você acha que todo mundo assiste a nossa live e vê o nosso culto? Não. Então Deus usa em todo lugar pessoas que estão no mesmo espírito, atento para o que Deus quer falar, para a igreja estar preparada, porque Ele vem. E quando Ele vem, quem está preparado vai, quem não está? Então é uma coisa que a palavra não julga, essa palavra não é para julgar ninguém, porque Deus Ele deixou algo com liberdade. Aquele que se preparar, aquele que praticar a palavra, então aquele é eu. Esse é aquele que está fazendo e vai querer fazer, sou eu. Quando a Sueli falou do testemunho dela, um pedacinho, que Deus avisa antes de expor, todos nós somos assim, irmãos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá oportunidade, Ele nos alerta, Ele fala, e as pessoas, Deus usa, dá um toque, né? O Mel que deu um toque, ela nem imaginou, talvez não queria nem dizer isso, né? Quer dizer, está gordinha, né? E às vezes o cara, para não falar gordinha para a mulher, é chamar para briga, né? Verdade? Então fala, tá fofinha, tá assim meio cheinha, comeu bastante hoje, né? Mas era um toque de Deus, e Deus dá tempo para a gente colocar a casa em ordem, mas quando chega o tempo, Deus expõe. Irmãos, acredite, Deus expõe, vai expor nessa vida muita gente ainda, e no fim dos tempos vai expor todo mundo que teve oportunidade e não se consertou com Deus. Amém? É uma palavra de ameaça? Não, é uma palavra de vitória, porque Deus é tão bom que dá oportunidade para nós. Amém? Bom, antes de eu ler o texto, eu quero só dar um aviso. Essa semana nós não vamos ter o culto aqui no templo, no meio da semana, só domingo, tá bom? Domingo de manhã, estudo bíblico e consagração, e à noite Santa Ceia. Por quê? Na quarta-feira, que seria o culto aqui, nós vamos estar congregando, cultuando com a Igreja Assembleia de Deus, Laranjeiras, Pastor Macilon, que é aqui pertinho, né? Então, os irmãos
que viria para o culto aqui, então eu não vou, porque eu só vou na minha igreja. Você não tem igreja, nem eu, quem tem é Jesus. Aonde tem alguém reunido é a igreja, e nós temos um propósito esse ano de cooperar com as igrejas, quando é convidado ou não. Quem foi convidado não fomos nós, foi o pastor William, mas eu falei que nós ia acompanhar nossos pastores, então nós vamos lá quarta-feira. Aí o pastor William fica mais assim, prepara mais, porque além do povo que não conhece ele, nós estamos lá, para dar glória a Deus junto, para incentivar e falar, vai, subindo glória, ficar ligado, não é verdade? E intercedendo pelo nosso irmão, tá bom? Então na terça-feira vai ter a célula nas casas, vai ser na casa do presbítero Raimundo, amém? Até alguém abrir porta aí para sua casa, tá certo? Na terça-feira vai ser na casa do presbítero Raimundo, a célula aqui na Coca, e lá no Tabuão provavelmente vai ser na casa do presbítero Cândido, tá certo? E na quarta então o culto não vai ser aqui. Pastor, vamos encontrar aqui, irmãos, eu vou direto, quem quiser. E agora vocês vão prometer que 7h20 está tudo aqui na porta para a gente ir junto, eu passo aqui. Todo jeito que eu tenho que passar, eu vou passar aqui, mas não vou ficar esperando para chegar no culto atrasado por causa de vocês não, amém? Quem lembra que a noiva tem que estar pronta para encontrar? E aí eu vou estar ligado nos irmãos se vocês estão andando com a igreja ou não, viu? Se ficar em casa, depois nós conversa, amém? Pastor, é uma ameaça? Não, é fortalecendo o convite. Nós queremos que a igreja ande junto e seja abençoada, amém? Quero agradecer a Deus pela irmã Jussiene, que está conosco de novo, a Débora, que é a filha, né? E o Yuri, que é o netinho da irmã Jussiene, filho da Débora, amém? São família da irmã Rose, irmã da irmã Rose, sobrinha e sobrinho e neto, né, irmã? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha continuar fortalecendo a vida das irmãs. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. E fique com a Bíblia, que eu vou correr alguns textos rapidamente, para falar, lembrar dos sinais. É claro que no texto, e no contexto do texto, fala como estar preparado. Como estar preparado para encontrar com Jesus, porque Ele vem. Como estar preparado para a vida do Senhor. Mas eu quero focar mais os sinais. É claro que estar preparado, os próprios sinais que eu ler, você vai falar, meu Deus, eu tenho que pôr minha casa em ordem, ficar ligado, né? Amém? E se já estiver em ordem, continuar vigilante. Toda vez que vai falar sobre estar preparado, nesses textos vai falar sobre vigilância. Vigilância é o quê? Estar atento como está de fato a sua fé, como está de fato a sua vida. E não fique preocupado assim, porque às vezes a gente olha para nossas fraquezas, nossas falhas, e o diabo usa para nos condenar, e a gente achar que não tem jeito. Não, Jesus, Ele é o Salvador, Ele apenas mostra como estarmos preparados, amém? Vamos lá, Mateus 24, eu vou ler a princípio, do versículo 1 ao 14. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Então tem duas situações aqui. De Jerusalém já cumpriu, amém? Fim do mundo ainda não, nós estamos aqui, né? Então vamos lá, acompanhe comigo aí. O tema da palavra, os sinais do fim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, aqui ele já fala da destruição de Jerusalém, aqui nesse pedaço que eu li. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora já perguntaram do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, aqui ó, fique atento, vigiai, fique ligado, para que ninguém vos... O que mais está acontecendo é gente sendo enganada. E vou mostrar depois por quê. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. Jerusalém já vai ser pego. 70 anos depois dessa profecia, Jerusalém foi destruída, tá?
Depois foi reconstruída, mas foi destruída nessa profecia. E agora está falando do fim do mundo. Ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Que dores? De parto daquela que está para dar à luz. Quer dizer, só o princípio quer dizer que logo, logo está chegando. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Hoje já tem gente sendo odiada por causa do nome de Jesus. E muitos não estão nem falando mais Jesus, fala Deus, evangélico, né? Jesus. Seguindo, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, ou se aborrecerão, e surgirão muitos, diga muitos, falsos profetas, que enganarão a muitos, diga muitos. Enganar a muitos não quer dizer todos. Muitos falsos profetas não quer dizer que todos são falsos profetas. Amém? Então, nem todos serão enganados. Quem não vai ser enganado? Quem está ligado, quem está vigilante, quem está buscando a presença do Senhor. E aí terminando, versículo 13, aliás, o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, mas aquele de novo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Por enquanto esse texto é a introdução que Jesus deixou de aviso, respondendo à pergunta dos apóstolos, que chamaram ele em particular. E é claro, hoje quem quiser resposta dos sinais do fim do mundo, começa aqui. Aqui é só o começo, só a introdução, que ele disse. E se você for prestar atenção nos acontecimentos, a maioria desses sinais já estão cumprindo há muito tempo. O que está acontecendo então? Está aumentando fome, pestes, aumentando terremotos, aumentando traições, aumentando heresias, falsos profetas. Tem aumentado, tem multiplicado, irmãos, muito. Por se multiplicar a iniquidade é a prática do pecado consciente por rebeldia. Sabe que é errado. Iniquidade é uma pessoa sabe que não agrada a Deus, mas faz a si mesmo. Isso é iniquidade. O iníquo é aquele que, o ímpio, aquele que ele tem a escolha de temer a Deus, mas ele, por vontade própria, consciente, ele não quer, e ele faz o que ele quer da vida dele. Quantas pessoas hoje não estão fazendo o que quer das suas vidas? Quantas pessoas estão pregando acerca da relatividade, que cada um faz o que quer, acha o que é certo, o que ele quiser. Tem coisa que no princípio de Deus é certo, e no princípio de Deus é errado. Mas se a pessoa falar que o errado é certo, ele tem liberdade. Mas é o que? Aumento da iniquidade. Quando há aumento da iniquidade, há desrespeito, há traições, há afronta, né? E as pessoas vão então se esfriando no amor. Imagine, houve um tempo, e Isaías fala isso, que pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, do filho que cria, né? Pode porventura esquecer, porque naquele tempo as mulheres queriam ser mãe, e era mãe para valer. Hoje também, mas de uns anos para cá, muitas mães não tem mais aquele negócio de amor, que não é igual ao amor de Deus, nunca foi, nem vai ser, mas aquele amor que é o melhor amor humano, depois do amor de Deus, é o amor de mãe, não é isso? Não é isso que a Bíblia dá a entender em Isaías? Então, hoje muitas mães, que ela faz de tudo para o filho quando é pequeno, o filho cresce e começa a desonrar, começa a desrespeitar, começa a maltratar, às vezes porque falhou na criação, e às vezes porque ele está escolhendo ser ímpio, e aí o amor esfria. Imagine se você, o esposo com a esposa, o filho com a mãe,
O colega com a colega, o vizinho com a vizinha, o irmão cristão com outro irmão cristão, saber que o outro é fofoqueiro, fala mal dele, que o outro sorri quando ele está passando um problema, quando ele cai, não é verdade? Você vai querer dar um abraço nesse irmão e amar ele? Querer não, mas é necessário amar e perdoar. Mas quando o amor esfria, ainda que seja um mandamento amar, as pessoas preferem evitar, preferem dar as costas. É o amor esfriando. Há um tempo atrás eu via esse amor esfriando na humanidade, porque aumenta o pecado, e as pessoas então, por causa de uma coisa simples, por causa de um relógio, por causa de um tênis, de um celular, tira a vida do outro, por causa de um pisão no pé, tira a vida do outro. Isso é falta de amor ao próximo. Mas hoje, até no meio chamado evangélico gospel, por causa dos falsos profetas, as pessoas estão fazendo as coisas por interesse, não por amor. Quando eu falo as pessoas, não são todas, mas aqui diz o amor de muitos, não de todos. Se falo o amor de muitos esfriará, eu preciso decidir estar tão ligado a Jesus e a palavra, para que o amor não esfrie na minha vida. O amor a Deus, o amor pela palavra, o amor pela minha família, o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, o amor pela igreja, o amor pelo próximo. Eu tenho que fazer por onde esse amor não esfriar. Se eu dar espaço para o meu ego, o amor vai esfriar em mim. Se eu abandonar a palavra de Deus, entenda isso, aquilo que você ama é aquilo que você mais busca. O que você busca mais? Busca dar carinho? No meu tempo de jovem, o grupo de jovens cantava muitos hinos que não se conhece hoje. Alguns aqui daquele tempo lembram. E tinha um louvor, eu estava lembrando essa semana, um louvor que dizia: eu quero amar sem fronteiras, eu quero amar sem barreiras, eu quero amar sem limites ou preconceitos, eu quero amar seja quem for, eu quero dar amor. Porque é muito fácil você cobrar amor. É muito fácil a gente falar, porque eu estou carente, ninguém me ama, ninguém liga para mim. Mas aqui, o amor que esfria é o amor de doar. As pessoas não querem mais dar amor. As pessoas que estão esfriando por causa da iniquidade. Mas a igreja tem o Espírito Santo que renova o amor. Renova o amor cristão, renova o amor fraternal entre os irmãos, renova o amor pela família, no casamento, com os filhos. Então, quando nós vamos falar de amor, o amor não é manifesto com palavras somente, mas com atitudes. Alguns falam, eu não preciso falar eu te amo, porque o que eu faço a pessoa já sabe, mas a pessoa quer ouvir. Mas se você fala que ama e os seus atos maltratam, então é melhor nem falar então. O certo é falar e fazer. Diga, quem ama, fala e faz. Quem ama, ele não faz as coisas por interesse, mas normalmente, dentro de um princípio de retorno, o amor, ele é recíproco. Quando você ama e a outra pessoa não é iníqua, porque é a iniquidade que esfria o amor, viu irmão? Qualquer amor esfriando aí, cuidado, você pode estar sendo pego pela iniquidade e está aumentando aí na sua vida. E isso é distanciamento da Bíblia, distanciamento de Jesus, distanciamento da oração, distanciamento da adoração a Deus. Quando nós distanciamos dessas práticas, nós começamos a viver somente para nós. Quem vive só para si, ele então começa a esfriar no amor ao próximo, porque ele só quer para ele, mas não quer doar. O amor que não pode esfriar é o amor que doa. Amém? Esse é um sinal. Bom, então nós vemos aqui que ele fala de muitas coisas. E quando ele fala acerca do versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então já houve guerra desde o começo, desde antes de Cristo tinha guerra, mas não era o fim ainda. Então ele disse, mas depois levantará nação contra nação. Já faz quase 2 anos ou 1 ano e meio que está a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e os países estão em rumores de guerra. Países que estão tomando partido, uma turma pela Ucrânia e alguns pela Rússia. Então o negócio está aí, uma ameaça de uma guerra nuclear. Você sabia disso? Está sabendo disso? Está sabendo que agora, semana passada, Israel teve um bombardeio de Israel contra, se não me engano, o Irã. Então, são rumores de guerra, tem aumentado. Porque a gente vive o dia a dia e às vezes não está ligado na Bíblia, nesses assuntos, e nem nas notícias. Amém. Mas se você tem a palavra,
no seu coração e uma vida com Deus, aconteça o que acontecer, e você é trigo, como foi falado, está firmado em Cristo, está esperando o Senhor, está preparado, pode vir o que vier, nós somos salvos. A salvação está em Jesus, não tem outro lugar, não tem outro meio, irmãos. Não é a igreja A ou B, não é o que você acha ou deixa de achar, não é o que diz as notícias. A salvação está em Jesus. A salvação para o Brasil, a salvação para as famílias, a salvação para o mundo é Jesus. Então esses sinais são sinais do princípio das dores. Mas depois do princípio das dores, que ele fala no versículo 8, ele fala: então vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Se alguém não gosta de você e começar a te perseguir, te maltratar porque você fala de Jesus, glorifica a Deus, irmão. Fica triste não, porque faz parte. É complicado. Eu vou ler uns textos aqui para você ver o que acontecia. Eu me lembro que Jesus disse assim, no sermão profético, acho que foi em Marcos ou em Lucas, que assim como foi nos dias de Ló. Quem lembra de Ló? Ló era sobrinho de Abraão, que foi morar em Sodoma com a sua família. E Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas, sofreram a pena do fogo eterno naquele tempo. Eles estavam tão depravados, tão desviados, tão violentos e tão vivendo uma vida promíscua de imoralidade sexual de todos os tipos, sem imaginar, bestialidade. Quem sabe o que é bestialidade está entendendo? E também de todo tipo de práticas sexuais imorais de todo tipo. Pai com filho, filho com filha, homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal. Estava desse jeito. E a população vivia isso, não era algumas pessoas, era a maioria. Tanto que quando Deus viu que o povo não se arrependia, e Deus chama Abraão e fala com Abraão: eu vou destruir Sodoma. E Abraão lembra que o seu sobrinho está lá. Abraão intercede não só pelo seu sobrinho, mas pela cidade. Senhor, tenha misericórdia. Se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade. Deus falou: se tiver 50, eu poupo a cidade. Aí Abraão foi procurar, não tinha 50. Aí Abraão fala: Senhor, se tiver 40, se tiver 40 justos. Deus já sabia quem é e quem não é. Deus já sabe quem é e quem não é, irmãos. Então, mas ele dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem, porque esse tempo foi tendo um aviso para o povo de Sodoma. E aí então não tinha 40, se tiver 30, se tiver 30 eu não destruo a cidade, mas não tinha 30. Quando chegou no 10, Abraão falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou insistindo muito, não dê a sua ira sobre mim. Mas se tiver 10 justos lá na cidade, o Senhor poupa a cidade. Se tiver 10 justos, eu poupo a cidade. Irmãos, uma cidade não tinha 10 pessoas justas que temia Deus. O resto estava tudo jogado na imoralidade, tudo que não presta. Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que pela situação que a cidade vivia, e Ló estava lá. Ló era temente a Deus. A Bíblia diz que Ló todos os dias afligia o seu coração, porque ele estava naquele meio. Ele queria sair de lá muitas vezes, e a mulher dele, que gostava de lá, estava lá. É prova que ela gostava, que ela virou estátua de sal, porque a ordem foi dada quando subir a campina para fugir da cidade, que o fogo está vindo aí. Aquele que olhar para trás, não olha, porque vai. E Jesus lembrou disso, falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós não podemos nos conformar e falar: o mundo está bem assim. Está bem, não. Aquele que teme a Deus não se conforma com a injustiça, não se conforma com a violência, não se conforma com a promiscuidade, não se conforma com a imoralidade, não se conforma com a corrupção que o mundo está vivendo. Mas você não pode fazer nada. Pode sim ou não? Pode orar, pode se santificar, pode você fazer a diferença sendo luz. A igreja não muda nada falando mal de governo ou falando mal das coisas que estão acontecendo. Ela tem a notícia e ela aflige o seu coração e clama ao Senhor para que Deus tenha misericórdia, porque o juízo vai vir. Então veja bem, qual a situação que o mundo vive hoje. Aqui só foi o princípio das dores. Aqui foi, Jesus falou que ia acontecer, é um sermão profético falando de Jerusalém e do fim do mundo. Mas aí Deus, pelo Espírito Santo, revelou aos seus servos
acerca desse assunto. Então alguns dos apóstolos, dos homens que escreveram o Novo Testamento, falaram vários assuntos, mas deram falou algo sobre isso. Paulo falou sobre isso, Tiago falou, Judas falou, Pedro falou. Se você pegar e ler, todos falaram alguma coisa. O assunto deles não é só o fim do mundo, o fim dos tempos, mas eles falaram. E todo ensinamento nas epístolas é como nós temos que viver para não nos perdermos quando Jesus vier, para não ficarmos quando Jesus arrebatar a igreja. Como que nós temos que viver? E, irmãos, é um ensinamento que não vai ter como aí falar para Deus: Senhor, eu não sabia. Está na Bíblia. Por isso que eu vou dar estudo mais detalhado para tirar dúvidas sobre isso, mas eu estou pregando. Então vamos lá para um texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha que Paulo estava dando instrução para Timóteo, mas ele alerta Timóteo. E Paulo, nesses textos de alerta, ele está sendo profeta. O profeta fala o que vai acontecer e avisa para que as pessoas se preparem, para que quando acontecer, ele não esteja do lado que se perde. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisias de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O Espírito Santo está avisando que nos últimos tempos iam apostatar da fé. O que é apostatar da fé? O que é apostasia? É abandonar a fé. Você conhece, você já viveu experiência, a pessoa já adorou, a pessoa já serviu, já pagou preço de consagração a Deus, mas ele começa a se corromper. Com o que? Com a iniquidade, com a sua satisfação pessoal. E ele então, porque Deus não fez o que ele queria, do jeito que ele queria. Eu conheci pessoas, irmão, que eu vi ele se converter, ficar alegre, dar testemunho, ter vitória. Aí no momento da sua vida ele tomou a decisão de fazer algo, construir algo que era proibido construir naquele lugar. E ele construiu e perdeu, porque o governo foi e derrubou tudo. E ele fez o que? Se decepcionou com Deus e afastou da igreja e morreu nas drogas. Aí que a culpa é de Deus? Não. Primeiro, os falsos profetas enganadores falam assim: eis meu servo, constrói mesmo que eu estou te abençoando, eu estou contigo. Deus iria abençoar alguém para construir num lugar proibido? Deus não contradiz a sua justiça, mas a pessoa foi. O que acontece? Um espírito de engano enganou ele, e quando vem a consequência, ele se decepcionou com Deus. E ou então, porque um falso profeta, uma falsa profeta profetizou mentira, de engano, que não foi Deus, a pessoa decepciona com toda a igreja, todo mundo, e ele então apostata da fé, ele para de acreditar, ele não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, ele não quer mais cultuar, não quer mais ter comunhão com ninguém. Irmãos, nós sabemos que tem falsos profetas, mas tem homem de Deus, tem mulher de Deus. A igreja que vai ser arrebatada está na terra, a igreja que é sincera, que adora, que ama, que tem pouca força, mas guarda a palavra do Senhor e não nega o nome de Jesus, está na terra. Eu faço parte dela. Alguém mais faz comigo? Alguém faz parte desta igreja que vai subir. Então, quando você está decepcionado com alguém que errou, que se enganou, não venha generalizar, não venha afastar de Deus, porque quem vai se perder vai ser você. Não tem depois chegar lá e falar: Senhor, eu estou aqui para ser julgado e praticamente condenado porque fulano fez isso. Não. Você tem que buscar a Deus discernimento, e tem que buscar a Deus sabedoria do alto, para quando alguém falar algo, você provar se é de Deus a profecia, provar se o Espírito é de Deus. Porque nem o Espírito Santo, o Filho de Deus, não fala somente: eu estou contigo, eu vou dar vitória. Não, ele fala também: não faz, não vai, cuidado, conserta, vigia. Ele fala isso. As pessoas só querem ouvir uma profecia que fala o que ele quer que acontece, e às vezes Deus não vai fazer, porque às vezes é uma questão de posicionamento da pessoa. Então, o maior sinal de todos que nós estamos vivendo para a vida de Cristo, está tudo junto aí. Tem corrupção, tem apostasia,
tem rumores de guerra, tem imoralidade, tem frieza no amor de muitos, mas o maior sinal que está multiplicando grandemente é a apostasia. Muitas pessoas, eu disse de manhã e vou repetir, de manhã não teve live, mas hoje está na live. Antes da pandemia, só no Brasil havia 7 milhões de cristãos desigrejados, que abandonaram a congregação, não congrega mais. Antes da pandemia, em 2019, foi feita uma pesquisa e tinha 7 milhões. Depois da pandemia, hoje, 22 milhões de cristãos que não congregam mais. Isso é o quê? É apostasia, meu irmão. Aí cada um está tentando ser cristão do seu jeito, mas não é do meu jeito que eu tenho que ser cristão. Eu tenho que ser cristão do jeito da Bíblia. Eu tenho que ser do jeito que Jesus ensina. É renunciar a si mesmo, é se consagrar, é buscar a Deus, é se arrepender, é se consertar. É quando ouvir Deus te chamar a atenção para se posicionar, você parar de ficar justificando e se posicionar para quê? Para que você seja fortalecido em Deus. Eu ouvi uma profecia, o pastor William citou esses dias, eu vou repetir, que de fato daqui dentro de 3 anos, pelo que as coisas estão acontecendo, se cumprindo, o crente, o pastor, o irmão, a irmã, o jovem, a jovem, que não tiver uma vida de verdade, de oração, de comunhão com Deus, não vai suportar a pressão que o diabo está fazendo, a apostasia. Só vai suportar por um motivo: pela sinceridade dele, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, ele fala com as 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, e ele termina falando para todas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ouço muitas coisas, eu ouço notícias, eu ouço pessoas, eu ouço reclamação, eu ouço crítica, eu ouço elogio, eu ouço planos e propostas mentirosas, eu ouço tantas coisas como você também ouve. Mas eu tenho que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sempre vai falar de acordo com o que está na palavra. Ele nunca vai falar algo para você, mesmo que seja uma coisa que te agrada, mas se não estiver de acordo com a palavra. Por isso que é necessário nós estarmos atentos. Então, olha o que Paulo disse: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Por quê? Por que, irmão, vai apostatar? Está escrito aí na sua Bíblia por quê? Vamos ler aqui. É a hora que eu vou ler mais 3 textos. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O que é a palavra doutrina? É ensinamento. Há muito ensinamento em ditas igrejas cristãs evangélicas, e na internet está cheio de pessoas que já declaram que não é evangélico, que são doutrinas e ensinamentos de demônios. Imagina, você ouve um ensino bíblico pastoral ou de alguma igreja séria aqui em outro lugar, alguém que Deus usa para ensinar o povo, e aí a pessoa vai para a internet, ou então tem algum amigo que ensina o contrário do que a Bíblia diz, e a pessoa dá ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Aí o que acontece? Vai vir a decepção, porque todo ensino de engano é mentira, e a mentira vai cair por terra, vai ser desmascarada. E quando a pessoa perceber que foi enganado, como o rapaz que eu citei, e vi muitos casos, contei só por de leve aqui, a pessoa se decepciona e vai apostatar da fé, vai abandonar a sua fé. E se alguns vai abandonar por causa das lutas, Deus é Deus de vitória, sim ou não? Mas Ele prometeu dar vitória para todo mundo em tudo, de qualquer jeito? Não. Toda a vitória que Deus tem prometido tem a condição de aquele que perseverar até o fim. Não adianta, eu perseverei nessa luta, irmãos. Eu estou com 10, 15 anos pagando preço e lutando. Não aconteceu, então parei, vou abandonar, vou parar de orar, vou abandonar a igreja, vou sair da posição que eu estou. Não, persevere até o fim, porque a vitória vai chegar no tempo certo. Vamos para outro texto. Segunda carta, é só virar a folha aí. Como diz o irmão Zé Ferreira, vira a folha, pastor. Ele era bem simplesão na sua linguagem, vai vira a folha. Só virar a página, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler aqui, se você percebe que alguma dessas coisas você já percebeu o que acontece. Não é com você não, mas às vezes passa pertinho da gente. Às vezes se bobear, a gente está até meio assim, meu Deus, quase eu aqui, ó, misericórdia. Eu quero que você observe os sinais que Paulo vai dizer aqui,
E um detalhe que às vezes as pessoas não falam, eu quero falar para vocês entenderem, porque o que está escrito na palavra vai se cumprir tudo. Quem crê diz amém? Vamos lá. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está trabalhoso ou não está, irmãos? Está difícil ou não está? Em todas as áreas, até no meio evangélico, no meio cristão, está difícil. O irmão falou sobre o trigo e o joio, né? O joio está no meio do trigo. A Bíblia diz que, na parábola do semeador, do trigo e do joio, que o homem plantou trigo no seu campo, mas de noite o dono do campo dormiu, e o inimigo entrou e semeou joio no meio do trigo. O joio está no meio do trigo, mas não cabe a nós tirar. Os discípulos até queriam, falaram, quer que nós arranca? Não. Você pode arrancar trigo junto com o joio. Já foi explicado aqui, só para vocês entenderem que a dificuldade que está hoje, em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas que você imaginar, até na classe pastoral. Embora eu quero fazer uma correção, há pessoas que concordam que tem pastor ladrão, porque tem ou não tem? Tem? Não tem. Tem ladrão que se diz pastor, que se alguém usa uma Bíblia, usa um diploma de teologia, usa uma capa de ovelha, de pastor, mas é lobo, ele não é na verdade um pastor, mas ele está dando uma de pastor para enganar o povo, enganar pessoas e roubar. E está tudo escrito na Bíblia isso, para a gente vigiar, não é verdade? Então nunca fale, não aceita que tem pastor ladrão. Pastor que Jesus levanta não é ladrão. Agora tem ladrão que está disfarçado de pastor nas igrejas por aí. Amém? Correção. Mas vamos lá. Sabe por isso que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá, segura aí que nada disso cai em você, e nem em mim, e nem no povo de Deus. Haverá homens, aqui é homens e mulheres, viu, irmãos? É o gênero humano, é homem e mulher. Haverá homens amantes de si mesmos, só pensa em si, não faz nada para o outro. Hoje até numa família cristã, para fazer um favor para a mãe, para o pai, para o filho, para alguém, tem que reclamar, tem que querer alguma coisa em troca. Pessoas amantes de si mesmo. Ele só quer elogio para ele, nunca elogia ninguém, só critica. Ele só quer que as pessoas beneficiem ele, mas nunca faz nada para beneficiar ninguém. É pessoas amantes de si mesmo. Pessoas que entram em qualquer área da sociedade pensando em ganhar, o jeitinho que ele vai dar, nem que por passar a perna em alguém. Quanta mentirada eu tive conhecimento nesses últimos 2 anos na sociedade, que eu jamais imaginava que era tão pior. Mas como eu conheço a palavra, eu sei que está se cumprindo. É para ficar desanimado? Não, você pode afligir a sua alma, gemer, mas o consolo de Deus vai vir para aqueles que temem o Senhor. Eu lembro que Malaquias escreve no capítulo 4, que quando chegar o dia, o grande e terrível dia do Senhor, virá o fogo queimando, como para grana, vai destruir todos os ímpios, vai destruir tudo aquilo que não agrada a Deus quando chegar o dia do juízo de Deus. Mas diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, aleluia, e vocês irão correr e viver alegremente, e saltar como o bezerro salta na manjedoura, no cevadouro, na hora de alimentar. Então, para aquele que teme ao Senhor, o sol da justiça já raiou, que é Jesus, e no nosso tempo ele está para raiar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique triste com Deus, não fique triste com a igreja, não fique triste com o seu irmão que está também passando luta, porque você vê coisa decepcionante. Aflige o coração, mas creia no Senhor e una com os seus irmãos a fé para se fortalecer. Ao invés de ser uma pessoa que critica, seja alguém que dá uma palavra de ânimo para o outro. Amém? Vamos lá. Só li 2 palavras. Amantes de si mesmo, avarentos. O que é um avarento? Tudo é por amor ao dinheiro. Ele larga tudo por dinheiro. Larga a esposa, larga filho, larga a família, larga a igreja, larga a chamada, larga ministério. É avarento, só pensa em dinheiro. O dinheiro é bom? É. Quem quer dinheiro? Se me der aí um milhão aí, eu sei o que fazer com ele, eu vou receber. Se for provisão de Deus. Aí se for R$200 também, já resolve alguma coisa. Não é verdade? Mas o amante, o avarento, ele é amante do dinheiro. Ele ama mais o dinheiro.
tudo, ele só faz tudo pelo dinheiro. E ele se dedica só para isso, mas não dedica para outras coisas que são mais importantes do que o dinheiro. Eu vi uma frase que é assim: a pessoa se dedica a vida inteira e ele deixa de ter um lazer, um tempo com a família, de dormir bem, de ter uma vida com Deus, tudo em busca do dinheiro, e não se alimenta direito. Aí depois ele chega a uma certa idade, ele fica doente, fica mal com a família e gasta todo o dinheiro que ganhou com remédio e com tratamento, e não adiantou nada. Por isso que quando Jesus fala sobre aquele homem que construiu um celeiro maior para juntar, depois quando ele consegue fazer, ele fala: agora alma, folga, agora curta, descanse, porque eu trabalhei a vida inteira para ter tudo isso, a minha vida agora é só alegria. Aí vem a voz do juízo e fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você